pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou a Janaína Bindá, professora de História. Eu tô aqui para falar um assunto importante de História para vocês. Se você olhar meu vídeo anterior para esse, tô diferentona aqui, tô diferente aqui, tô deu uma repaginadinha assim e sempre tentando trazer um conteúdo com qualidade para que você consiga entender da melhor forma possível a matéria, né? E hoje a gente vai falar sobre República Velha. Se você gostou aqui dessas mudanças que eu fiz aqui na minha, né, no cabelo, isso aqui, depois vai lá no meu Instagram. Aliás, me adiciona aí, me segue no Instagram, Nina Bindá, @NinaBindá, e o meu canal desse conteúdo aqui que eu explico para vocês, que é o Curta História. Se você tá aqui pela primeira vez, segue, curte, compartilha para quem tem dificuldade em história, que é importante. Isso ajuda o canal a crescer e me ajuda também a entender que esse assunto é legal, que eu tô fazendo um bom trabalho e me dá assim uma espécie de ânimo para eu fazer mais vídeos para vocês, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre República Velha. Mas para a gente entender o assunto República Velha, a gente precisa entender por que houve a transição de Império para República. Bom, nós vivíamos até o ano de 1889, mais especificamente até o dia 14 de novembro, porque foi no dia 15 de novembro que aconteceu aí o que a gente chama de República, né, a fase republicana, quando no Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil, a gente vivia o segundo reinado, com Dom Pedro II, que era durante 49 anos o nosso imperador. E o que aconteceu assim para desgastar a figura do Dom Pedro II e acabar o que a gente chama de Império e se tornar república? Houveram alguns fatores, mas na minha concepção, lembrando que história não é uma verdade absoluta e todos os historiadores e todas as pessoas que entendem história, elas tendem a viver e explicar esse assunto de acordo com como elas concebem. A forma como eu tô entendendo esse determinado assunto é a forma que eu vou explicar para vocês. Mas não tiro da minha cabeça, gente, eu acho que é isso. Não é achismo. História não é achismo. História é uma vertente, na verdade é uma ideia que você tem sobre um determinado assunto, um determinado período. Mas por que eu falo que não existe dentro da história? Não, eu falo, né, gente? Ai, meu Deus. Todo mundo fala assim, não existe uma história absoluta, não existe uma verdade absoluta. Porque a gente vai ver por diversos ângulos diferentes. A história é isso. Se eu tô vendo desse lado, a minha visão da história vai ser uma. Se eu estou vendo desse lado aqui, a minha visão vai ser diferente, vai ser contrária, ou vai ser de uma outra ótica. Então eu vou falar para vocês aqui que, na minha concepção, quando eu sempre vou ler sobre esse assunto do segundo reinado, o fim do segundo reinado, ele se deve a uma coisa específica: o fim do apoio dos cafeicultores a Dom Pedro II, muito maior do que outros fatores. Já estava sendo desgastado o Império no Brasil? Já estava sendo desgastado, sim, mas o empurrão para o precipício do segundo reinado, assim, acabar com o segundo reinado, foi de fato o fim do apoio dos cafeicultores. Eu vou explicar isso agora para vocês por quê. Bom, resumidamente, a Inglaterra estava passando por grandes transformações, estava industrializada, estava moderna, e dentro ali da Europa, de uma forma geral, a gente passa até caminhão à noite quando eu quero explicar a matéria. Para quem já está acostumado já sabe que isso sempre acontece. Bom, a Europa, de uma forma geral, estava passando por uma grande transformação, estava deixando de ser voltada para o trabalho mais rural, o trabalho do plantio, e estava se transformando em um continente industrializado. E isso vai fazer o quê? Muitas pessoas, diversas pessoas se tornarem o quê? Desempregadas, porque elas vão ser substituídas automaticamente por máquinas. As mãos humanas vão ser substituídas por máquinas. E aí o que vai acontecer com essa galera desempregada? Elas precisam trabalhar em algum lugar, elas precisam fazer alguma coisa. Aí que vem o X da questão, e quase ninguém fala sobre isso. Bom, o fato do... Gente, se eu me prolongar muito, vocês me avisem. Não, eu vou prolongar, porque eu gosto desse assunto, eu gosto de falar, então eu vou falar mesmo. Bom,
O que acontece? Muitas pessoas ficaram desempregadas de uma forma geral dentro do continente europeu. E aí eles começam a aliar isso às questões relacionadas ao capitalismo. O que o capitalismo prega? O capitalismo quer mercado consumidor, o capitalismo quer dinheiro, o capitalismo quer pessoas consumindo os produtos que são produzidos, principalmente por esses países europeus que estão se industrializando, estão crescendo. E o que vai acontecer? No Brasil, havia uma classe que não tinha poder de compra. Qual era essa classe? Os escravos. Os escravos negros. Aliás, a escravidão negra foi um processo muito longo e vergonhoso na nossa história. Isso é um fato. E o que aconteceu? Não foi um surto de consciência sobre o que eles faziam com os negros que fizeram a Inglaterra colocar muita pressão em todo o mundo para acabar com a escravidão. Foi, na verdade, interesses econômicos, ligado que a Inglaterra queria mais pessoas para consumirem. Não importava o tipo de trabalho que essas pessoas fariam para conseguir, para obter dinheiro, para obter sustento. O importante era que elas tivessem algum tipo de trabalho para conseguir serem consumidoras. E escravo não consome. Então foi esse o fator importante. E o Brasil sempre foi arrastando o processo de escravidão. No ano de 1850, aconteceu a Lei Bill Aberdeen, que ela proibia o tráfico de navios negreiros, que era uma atrocidade que existia no mundo inteiro. E aqui no Brasil foi a Lei Eusébio de Queiroz. O que acontece? Apesar da escravidão ter acabado muito antes em outros países, no Brasil, como era a principal forma de mão de obra existente, ela foi estendida durante muito tempo. E isso fez com que o governo do Dom Pedro II se desgastasse, porque os interesses lá fora era que acabasse com a escravidão. Já falando aqui para vocês, não era por um surto de consciência deles, por todas as atrocidades que eles fizeram com a população negra. Era simplesmente porque eles queriam mais pessoas, no caso, os negros, para consumir os produtos que eles produziam. E escravo não consome. Entenderam isso? Importante. Guarda essa informação, porque a gente vai entender que no ano de 1888, a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, vai assinar a Lei Áurea. E durante muito tempo, e como eu aprendi também, a Lei Áurea foi um processo importante, foi interessante para acabar com a escravidão dentro do Brasil, a escravidão negra no Brasil. Só que esse processo foi legal? Foi tranquilo? Foi show de bola? Não. Nossa, show de bola. Eu fui lá no fundo do baú, hein? Vamos lá. Por que não foi legal? Vamos pensar por uma ótica aqui, vamos sair um pouquinho da casinha, a gente vai conseguir entender o que aconteceu e por que ele não foi tão bom assim. Acabar com a escravidão foi interessante, mas a forma como isso aconteceu não foi interessante nem para os negros e nem para os donos de escravos, os fazendeiros, que eram quem movimentava e mandava na política, não só naquele período do Império, mas também durante toda a fase da República Velha, que é o importante para vocês entenderem. Eu tô dando essa volta toda para que vocês entendam política um pouquinho, minimamente, para entender por que as coisas aconteceram e como elas aconteceram. Isso é importante, galera. Então vamos lá. Primeiro, no ano de... Vamos lá, eu sou... datas... 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, por muita pressão, né? Por quê? Na verdade, a família real em si, nem Dom Pedro, nem a princesa Isabel, eles eram donos de escravos e nem eles compactuavam com a escravidão, mas eles atendiam aos interesses, né, dessa elite que era o agro, que plantava, colhia café, que era ali a mola propulsora da economia naquele momento, que era o que mais dava dinheiro para o governo. Resumidamente, estou traduzindo aqui para vocês, para poder vocês entenderem. O que acontece? Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, ela acaba com a escravidão. Beleza. Já demorou muito, mas aconteceu. Só que o interesse lá fora, o interesse dos europeus, era que, na verdade, nesse processo, trouxesse imigrantes desempregados da Europa, porque estavam sendo substituídos pessoas por máquinas para virem trabalhar aqui na área rural, na parte do café, no setor ali que estava precisando não, na verdade não precisava dos imigrantes, eles podiam ter ficado lá no lugar deles, mas lá na Europa ia ficar aquelas pessoas unemployed, né? Uma forma bonita de falar desempregados. Enfim, o que a gente precisa entender? As pessoas que estavam desempregadas lá na Europa foram trazidas para cá para trabalhar aqui no Brasil como imigrantes. E o que acontece com essa população escrava que agora é liberta?
fica a sua própria sorte. Bom, vou olhar aqui para uma outra ótica, vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples. Os interesses lá na Europa de acabar com a escravidão, principalmente aqui no Brasil, não era pela causa negra, era por questões econômicas. Eles queriam pessoas comprando, consumindo, e escravos não eram consumidores. E eles, além disso, queriam que lá na Europa saísse aquele monte de gente que estava sendo substituída por máquinas dentro do processo da Revolução Industrial. Show? Entenderam isso? Show de bola. E o que vai acontecer aqui no Brasil? Qual vai ser o problema gerado quanto a isso? Bom, quando vem essa galera para o Brasil, os cafeicultores, eles não ficaram satisfeitos, porque acabou a escravidão, mas os problemas relacionados à escravidão permaneceram. Primeiro, o dono da fazenda, ele tinha comprado aquelas pessoas para trabalharem para ele investiu naquilo ali para trabalharem de graça. No caso, eu estou falando dentro do processo de escravidão. Quando essas pessoas se tornaram livres, depois do dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, esse cara ficou na mão. Então ele teve que tirar do bolso, ele vai ter que bancar a vinda desses imigrantes para o Brasil para trabalhar no lugar da mão de obra, escrava, né? A gente sabe que era o sistema plantation que tinha aqui. Biná, então o que tem aí de diferente? Por que eles ficaram revoltados? Primeiro, é porque eu acho que deveria existir uma política de transformação da mão de obra. Se o negro estava trabalhando dentro das fazendas da pior forma possível, que era a escravidão, por que não agora transformar esses negros que eram escravos em trabalhadores assalariados com um tipo de o mínimo de dignidade em casa, em financiamento ou estudos para que ele conseguisse se inserir automaticamente dentro do mercado de trabalho, porque a escravidão acaba, mas não acaba com os problemas trazidos pela escravidão e principalmente com preconceito no Brasil. A gente olha até hoje, ainda existe preconceito em relação à população negra. Isso é um fato. Então a gente vai primeiro perceber, acabou com a escravidão, mas não acabou com os problemas derivados da escravidão. Os cafeicultores então ficaram, pistolas da vida com o imperador, porque tirou deles o que eles tinham investido. Se a gente for olhar pela ótica do dono da fazenda, eles haviam investido muito dinheiro naquela população ali para trabalhar para eles de graça. Quando eles estão libertos, eles ficam sem a mão de obra e vão ter que tirar do bolso, arcar com a vinda desses imigrantes, principalmente do sul da Itália, enfim, dentro da Europa, vai vir uma galera para cá para trabalhar e substituir a mão de obra escrava. E o que acontece com os negros? Eles saem das fazendas e vão principalmente para os centros urbanos e vão ficar à própria sorte. Eles vão ser uma população aí marginalizada. E aí vão começar a crescer. Vai começar a crescer a cultura dos morros, vai começar a crescer a cultura da marginalização da população negra. O que deveria ter sido feito de fato? Acabar com a escravidão, claro, e isso deveria ter sido muito antes de 1889, mas criar programas que inserissem essa população negra agora livre dentro do mercado de trabalho com pelo menos tudo que levaria ela a ter um mínimo de dignidade, casa, renda, estudos e conscientizar os cafeicultores que eles deveriam pagar por aquela mão de obra. Então, na verdade, traz mais gente para cá e o problema não sanou, o problema não acabou. Então, a última, vamos lá, vou colocar aqui para vocês, na verdade, o Império no Brasil já estava desgastado por N fatores, seja a Guerra do Paraguai, sejam as questões que tinha o Brasil com a Inglaterra, seja a necessidade de mudar o sistema de política vigente, estava assim, já estava meio que pendurado o Império no Brasil. Quando é assinada a Lei Áurea no dia 13 de maio, aquilo ali é a pá de cal que acaba com o Império no Brasil. E aí vai acontecer esses problemas que eu já expliquei para vocês. Primeiro, não era interesse na Europa de acabar com a escravidão por um surto de consciência, era por questões econômicas. Transforma essa população escrava agora em uma população marginalizada e traz mais uma galera lá de fora para cá, para o Brasil. Ai, Bindá, você fala isso,
minha família também é descendente de imigrantes, tá, gente? Eu tô só explicando pra vocês por uma ótica para que vocês consigam entender o porquê que aconteceram os problemas que aconteceram no Brasil. Uma população muito grande, uma população que não sabia onde se inserir, negra, e ela estava automaticamente marginalizada, sem emprego, sem estudo, sem renda, sem condições de sustento. E aí o que acontece? Vai acontecer os problemas que a gente vê até hoje, né? A desigualdade perante a todo esse processo que aconteceu. Então, esse fator aí foi determinante para que no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca começasse o que a gente chama de período republicano, ou seja, né, a proclamação da República no dia 15 de novembro, que vai até hoje. Bom, curto para vocês. O período republicano, ele alterou muita coisa em relação ao que era império antes? Não. O café continua sendo o principal fonte de dinheiro, a principal fonte de dinheiro dentro da economia do Brasil, porque gera muito dinheiro, gera imposto, gera exportação, e ele permaneceu se tornando altamente lucrativo. E é ele que vai se estender na segunda fase da República Velha, que eu já explico para vocês. Então, agora eu vou explicar realmente o que aconteceu nesse período aí de República Velha. Primeiro ponto, acontece no dia 15 de novembro de 1889 e ele é subdividido em duas partes. Primeiro, nós chamamos de República da Espada, a primeira fase da República do Brasil. Quem começa é o Marechal Deodoro da Fonseca e depois vem, em sequência, o Floriano Peixoto. E por que se chama República da Espada? Ele se chama República da Espada porque eram dois marechais, eram dois homens militares que assumiram o governo. Houve voto? Houveram eleições? Houve um processo democrático? Houve participação popular? Não. A população nesse período não tem participação nenhuma. Isso é importante para que vocês entendam. O nosso processo republicano, ele já começa meio estranho. Então a gente vai entender que de 1889 até o ano de 1904 nós vamos viver o período chamado de República da Espada. E um ponto importante aí que vai acontecer no Brasil é o que a gente chama de encilhamento, sem contar as outras revoltas. Sobre as revoltas eu não vou falar muito sobre, mas eu vou falar aqui sobre o que foi o encilhamento. Bom, o encilhamento provocou uma espécie de inflação no Brasil naquele período. Eles queriam, na verdade, o governo queria que o Brasil se modernizasse, que o governo se tornasse mais, na verdade, que o Brasil se tornasse um país industrial, né? Lá no segundo reinado, inclusive, desculpa, gente, a gente vai ver que um cara que eu tenho profundo respeito, o Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, ele tinha sido responsável por diversas transformações e a tentativa, com até recursos próprios, de transformar o Brasil num país industrializado. Conseguiu? Não. Só que nesse período, agora no início da República no Brasil, eles vão tentar fazer com que o Brasil se torne um país industrializado. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho e vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês. O objetivo era não apenas o estímulo a novos negócios, mas também a industrialização. Segundo o Rui Barbosa aí era o ministro da Fazenda no Brasil nesse período, tá? Ele queria, deixa eu tentar explicar para vocês, fazer com que a população que tivesse ideias ou motivação para criar uma indústria, né, levasse essas propostas para que essas propostas fossem financiadas pelo governo. E ele permitiu que diversos bancos conseguissem emitir papel moeda para financiar esses empréstimos a esses futuros empresários. O que aconteceu? Diversas pessoas, né, com mau caráteres, né, na verdade, resolveram criar empresas de fachada ou ideias de fachada, pegaram esses recursos e foram ser felizes com dinheiro e não abriram indústrias nenhuma. Olha que legal. E o que aconteceu? O Brasil acabou ficando com a sua moeda perdendo valor. Em uma outra oportunidade eu vou explicar melhor para vocês, mas a gente não pode sair por aí. Isso é bem importante a gente falar agora. A gente não pode sair por aí emitindo papel moeda. Imagina se o Itaú, se o Santander, se o Bradesco resolve... Não, todo mundo está liberado para poder imprimir dinheiro. O que vai acontecer? O nosso dinheiro vai perder o valor, porque não pode ser assim...
produzido, emitido papel moeda, à torto e à direito, porque isso faz com que a moeda se desvalorize. E foi exatamente isso que aconteceu com o encilhamento. Então, o encilhamento foi um tiro no pé, tá bom, gente? Isso marcou um pouquinho, isso marcou bastante a primeira fase aí da República Velha, e eu acho que, na verdade, é o principal ponto da República Velha. Passado esse ponto aí, sai a República da Espada, a gente vai entender a política do café com leite, que a coisa esquenta mais. Quem que dominava o cenário político aí? Hein? O setor agroexportador. E o que estava ali gerando muito dinheiro, através de impostos, através da exportação, era o café. Então, a gente vai perceber que vai haver uma dominação muito grande de São Paulo como o grande líder aí da política, ele que vai escolher, na verdade, quem seriam os futuros presidentes. Depois que sai Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, começa a segunda fase da República Velha, de 1904 até o ano de 1929/30. Por que 29/30? No ano de 1930, vai entrar um cara que eu gosto muito dele, eu gosto muito de falar sobre ele, o próximo vídeo vai ser sobre ele, Getúlio Vargas. Eu gosto dele, assim, eu tenho uma admiração. Tem pessoas que não gostam. Ele foi um presidente extremamente polêmico, ele tomou decisões acertadas e também foi muito impulsivo, né? Ariano, impulsivíssimo. E eu vou falar sobre ele, não, gente, só numa sessão espírita. Eu vou falar sobre ele num próximo vídeo. Mas eu vou falar pra vocês, assim, ele acabou com o que a gente chama de República Velha. Então, a República Velha se estende aqui, ó, de 1889, com a proclamação da República, e vai até o ano de 1930, que é quando entra, através de um golpe, Getúlio Vargas. Foi bom? Depois vocês vão tirar as conclusões de vocês. Bom, como que a gente pode entender a política do café com leite / política oligárquica nesse período? Bom, os cafeicultores eram os que mais mandavam dentro da política, porque eram eles quem dá o pão, dá o ceno, não é isso. Mas eles, na verdade, pelo fato de gerar riqueza para o Brasil, eles tinham extrema influência dentro da política, dentro do cenário político. Então, esses homens, eles passaram a dominar ali a questão da escolha, do processo de escolha dos presidentes. Como que é marcada a República Velha? Primeiro, é marcado por revoltas. Segundo, essa política oligárquica, ela é marcada por 2 estados, se tornando os principais estados que oscilam ali como uma espécie... vamos fingir uma gangorra aqui? Uma gangorra política, em que São Paulo, com o café, e Minas Gerais, com o leite, o gado leiteiro, eles vão se tornar os bambambãs dentro do cenário político, e são eles que vão dominar a política do Brasil, e são eles que vão escolher os presidentes da República. Só que isso, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou colocar no segundo vídeo. Eu espero que vocês me acompanhem aqui. Eu vou jogar esse vídeo aí para vocês entenderem como que foi a transição da República, da monarquia para a República, né, do Império para a República. E no segundo vídeo eu vou trabalhar diretamente a política no café com leite, tá bom, galera? Então esse vídeo aqui tem uma continuação, vai pro vídeo 2, que eu vou explicar melhor a República Velha, ok? Um beijo e eu vou pro próximo vídeo.